Boa tarde a todos, meus irmãos. Hoje como diz a evangelização, né? A nossa casa está em festa, porque nós estamos comemorando 5 anos de fundação. Hoje, dia 12 de outubro, né? A casa foi fundada no dia 12 de outubro de 2016. E hoje, dia 12 de outubro de 2021, nós estamos comemorando 5 anos de fundação. Então, nós agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui fazendo esse trabalho há 5 anos, sendo que o trabalho online, na realidade, nós começamos em março de 2020, né? Então, praticamente já vamos aí para quase 2 anos de o trabalho online. Então, são 3 anos de estudo ininterrupto e vamos, no ano que vem, em março, completar 2 anos de trabalho online, onde, graças a Deus, a espiritualidade tem nos ajudado muito. E agradecemos, né, a Francisco de Assis pelo apoio, pela força, para que essa casa possa existir. E como disse o nosso amigo Sérgio Daimon na aula passada, quando uma casa passa a existir fisicamente, né, é porque ela já tem espiritualidade há muito tempo. Porque primeiro a casa é fundada na espiritualidade, depois que ela é fundada no aspecto físico. Então, se nós já temos 5 anos, esse ano, hoje estamos comemorando 5 anos de fundação da casa física, é porque ela já tem um bom tempo de existência no âmbito espiritual. Então, nós estamos muito felizes e queremos lembrar a todos, já deixar o convite aqui, que no domingo, dia 17, às 10 horas da manhã, o nosso querido companheiro Vitor Eduardo vai fazer a nossa palestra do 5º Seminário Espírita sobre a Boa Nova, também comemorativa da fundação da nossa casa, e o tema é das leis morais, primeira lei da lei divina natural. Então, eu estou estendendo o convite a todos vocês para domingo, 10 horas da manhã, e é sempre bom ouvir o nosso querido amigo Vitor falar, ele é maravilhoso, né? Uma pessoa com muito conhecimento doutrinário. Então, vamos nos reunir aqui domingo, 10 horas, para o nosso seminário da Boa Nova. Se Deus quiser, o ano que vem, talvez já possamos realizar o nosso seminário, assim, todo mundo reunido, como já fizemos 2 anos, há 2 ou 3 anos aqui em Petrópolis. Mas, infelizmente, com a pandemia, né, nós tivemos que passar a fazer os seminários sempre virtuais. Mas, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Então, meus amigos, eu vou pedir para a nossa amiga Ana Brito fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, porque sempre nesse horário, às terças-feiras, às 17 horas, nós estudamos essa obra de Kardec, O Livro dos Espíritos. Ana, por favor, faz para a gente a nossa prece. Faço sim, Rose. Então, vamos agradecer a Deus as oportunidades que nós estamos tendo de estar com vocês aí, nessa casa, e agradecer também a Francisco de Assis, a Jesus, por essa casa, que abre um manancial de conhecimento, de amor, para todos nós. Nós parabenizamos a todos e que possamos estar unidos. Eu já me sinto nessa casa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nos proteja, nos ampare, abre o nosso entendimento para que nós possamos absorver os conhecimentos de hoje, que a sua serenidade, a sua paz possa fazer parte de todos nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Graças a Deus. Agradecemos a prece da nossa amiga Ana e queremos estender a todos a nossa alegria por
podermos contar com a presença de todos vocês aqui conosco, já esse tempo, participando dos estudos, e com certeza Francisco de Assis estará nos visitando neste dia tão especial para a nossa casa, que é a fundação da nossa casa, né? 5 anos, para abençoar vocês, seus lares e suas famílias, certo? Com certeza, Francisquinho vai levar o abraço fraterno dele para todos nós, não só hoje, mas sempre, mas hoje em especial. Bem, meus amigos, como eu falei, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar a parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, que fala de anjos e demônios. E nós vamos estudar a questão 131. Pode parecer assim, meu Deus, estudar sobre anjos e demônios, mas, gente, o nosso estudo de hoje, nós trouxemos alguns textos para falar sobre esse tema. Por quê? Por mais que pareça uma bobagem falar de anjos e demônios. Ninguém mais acredita nessas coisas. Mas, na realidade, gente, esse tema é um tema que está na cabeça do homem, do ser humano, desde que o mundo, desde o aparecimento, podemos dizer assim, do homem na Terra, quando ele começa a raciocinar, quando ele começa a formar grupos, quando ele começa a estabelecer uma religião. Então, priscas eras, né? A priscas eras, o homem tem essa preocupação com o espírito do mal, com um tipo de espírito do mal, que seria, né, aquele supremo que viria dominar o mundo, dominar o homem, fazer o mal. Podemos colocar aí mais de 5.000 anos de preocupação com isso. E aí nós estamos vivendo hoje, no século XXI, outubro de 2021, enquanto o homem está construindo base no espaço, né? Nós estamos vendo o homem construir bases do espaço. Já tem aquela base internacional que está sendo construída. Agora os chineses querem construir uma outra base só dos chineses. E mesmo assim, com todo esse avanço tecnológico, nós encontramos hoje nas grandes metrópoles, não vamos falar aqui é do interior, do interior, do interior, do interior. Não. Nós encontramos nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, Belo Horizonte, Recife, pessoas que nos seus templos religiosos falam do demônio, falam do Satanás, como se falava dele há 3, 4, 5 mil anos atrás. Não é verdade? Nós não sabemos disso? E tem alguns templos religiosos que, dentro do seu culto, lá da sua reunião, falam mais do demônio do que de Deus. Às vezes falam mais de Satanás do que de Jesus. E dão a ele um poder tal, quase equiparado a de Deus. E isso no século XXI. Então, não é um assunto superado para nós. É um assunto que está no nosso subconsciente. Tanto está que nós temos expressões para isso. Quando eu estou aborrecido com alguém, o que eu falo? Vai para o inferno. Ora, eu vou mandar alguém para o inferno, vou mandar alguém para um lugar que eu acredito que não existe? Não é uma coisa, não é? Eu poderia dizer assim, vai para a casa do passarinho, vai para a casa do coelhinho da Páscoa. Mas eu digo, vai para o inferno. Por que eu digo vai para o inferno? Porque no nosso inconsciente, subconsciente, esse lugar ainda existe. Por isso que eu digo, vai para o inferno. Você é um demônio, você é um
é o diabo da minha vida. Quando eu falo isso, eu dou um corpo a esse ser mitológico. E eu concretizo esse lugar. Porque se eu mando alguém para o inferno é porque eu acredito que esse lugar existe. Então, olha como esse tema, que muita gente diz, vai falar de inferno, de diabo, de Satanás e bobagem. Não, como isso faz parte ainda da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso imaginário. Infelizmente, por mais absurdo que seja, nós ainda encontramos pessoas e grupos que fazem o que os nossos antepassados faziam há 3.000 anos atrás. Sacrifícios humanos. Ou ninguém nunca ouviu falar disso? De vez em quando, nos noticiários da vida aí, se descobre, a polícia descobre, alguém denuncia desaparecimento de uma criança. De animais nem precisa falar, que a gente sabe que tem, né? Isso a gente sabe que tem, à vontade. Sacrifício de animal, aquela coisa arada toda. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas ninguém pode dizer que sacrifício de animal é. Quantas vezes? Tem lugares, gente, que vendem até animais para isso. Não vende? Tem lugar que vende loja o animal na gaiolinha para isso. Cabrito, galinha, não é? Ou ninguém sabe que ninguém nunca viu uma galinha sacrificada lá numa esquina da vida. Mas a gente sabe que chega-se ao extremo e de vez em quando tem denúncias, e sai na televisão, de grupos que fazem sacrifícios em 2021, humanos, e a gente sabe disso, para essas figuras mitológicas. Então não é um assunto superado ainda para a humanidade. É algo que ainda está muito enraizado no nosso subconsciente. E a gente tem que falar sobre isso para ir o quê? Arrancando essas imagens, essas figuras, essa ideia da nossa cabeça. Tá? Então, nós vamos começar estudando aqui a questão 131 de O Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec. Há demônios no sentido que se dá esta palavra? Alguém poderia dizer assim, no sentido que em 1857 eu usei essa palavra. Não, no sentido que em 2021 ainda se dá a esta palavra. Tá? E aí a espiritualidade responde. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Porque tudo que existe no universo não é obra de Deus? É. Então, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal? Porque de 3, 4 mil anos atrás, você escuta falar sobre o demônio, nós estamos em 2021, então, se existisse, olha aí, quanto estrago ele estaria fazendo aí. E a permanecerem eternamente desgraçados. Então, tem duas questões aqui. A primeira, que Deus teria criado um ser eternamente mau, tá? Que permaneceria eternamente desgraçado, sem chance de remissão, sem chance de mudar a forma de ser, sem chance do perdão.
Se há demônios, continuam os espíritos respondendo a Kardec, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, onde nós habitamos, se eles existissem. E em outros mundos semelhantes ao nosso. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Repare, ele está dizendo aqui que abominações são praticadas, tá? São praticadas por ainda a época de Kardec. E nós podemos dizer que são, até hoje. Então, são esses homens hipócritas, ele chama de hipócritas, que fazem de um Deus justo e bom um Deus mau e vingativo. Só um hipócrita pode acreditar que Deus teria criado um ser eternamente mau e que viveria eternamente desgraçado sem direito a perdão. Né? E esses homens hipócritas julgam agradar a Deus com a prática de abominações. Então, a gente percebe que é uma coisa que ainda está aí, muito claro. Eu trouxe aqui para a gente, como eu falei para vocês, nós vamos ler alguns textos que tratam desse assunto. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Roma e o Evangelho. O grupo que escreveu esse livro era coordenado por um ex-sacerdote. Esse ex-sacerdote chama-se Dom José Amigo y Pellicer. Eles são espanhóis e eles são contemporâneos de Kardec. Tá? Esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. São estudos filosóficos, religiosos e teóricos práticos feitos pelo Círculo Cristiano Espiritista de Lérida. Tá? E eles são contemporâneos de Kardec. É um trabalho belíssimo, eles trabalham com médiuns. O prefácio foi de 1899. Tá? Então, o Círculo Cristiano Espiritista deixou um texto aqui, que seria uma introdução, de abril de 1874. Então, eles vão comentar sobre o espiritismo, que eles vão conhecer através das obras que sairão de Paris e irão para a Espanha. E lá na Espanha eles vão começar a estudar e já vão desenvolver, vão trabalhar com médios que vão receber mensagens de espíritos de escola. Grandes espíritos vão dar mensagens desse grupo. Né? É um trabalho belíssimo que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira há muitos anos. Né? Muitos anos mesmo que a Federação vem publicando essa obra. Mas o texto que eu trouxe aqui, um dos primeiros textos que eu trouxe aqui, esse texto está num capítulo chamado Comunicações ou Ensino dos Espíritos, que vai tratar desse assunto. Eu não sei se a Denise tem esse livro. Se ela tiver, Denise, é na página 141. Então, começa assim o texto, né? Aos que vos indicam como instrumentos do diabo, redargui. E olha que isso é de 1860 e pouco. Se isto é do diabo, se do diabo procedem os virtuosos conselhos, porque eles têm um grupo onde os médiuns trazem as mensagens do plano espiritual,
de espírito de escola. Então, eles são acusados de estarem em comunicação com Satanás e com o diabo. Por isso que ele está dizendo aqui, né? Aos que vos indicam como instrumentos do diabo, que são os médios, os organizadores do grupo, que estão recebendo essas mensagens, redargui. Se isto é do diabo, se do diabo procede os virtuosos conselhos, as máximas salutares, as caridosas exortações, os evangélicos impulsos que todos os dias recebemos e admiramos, força é confessardes que o diabo trabalha por destruir o império do diabo. Então, se o diabo está dando mensagens tão virtuosas, é porque o diabo está trabalhando para destruir o império do diabo. E aí tem aquela máxima de Jesus que está em Mateus, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: se Satanás se levantar contra si mesmo, dividido está, e não poderá durar, antes está para acabar. Nós encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 3, versículo 26, né? Quando os discípulos de Jesus são acusados de trabalhar para o diabo. E aí Jesus fala, né? Se Satanás se levantar contra si mesmo, dividido está, e não poderá durar, antes está para acabar. Foi o que falou aqui, né? Força é confessar que o diabo trabalha por destruir o império do diabo. Ele trabalha contra ele mesmo, né? Seria um absurdo. E aí ele continua dizendo aqui, e é interessante o que ele vai dizer aqui, ó. O diabo existe, é certo, mas não o diabo, negação da onipotência, da misericórdia e da justiça. E da justiça de Deus. Existe, porém, não personificado em um ser imundo e abominável, destinado a fomentar perpetuamente o mal, a lutar vitoriosamente com a origem do bem e a destruir quase todos os efeitos permanentes e sempre vivos da redenção. O diabo, vocês têm que convir que o texto é assim um pouco retórico, mas é um texto de 1860 ou 70, tá, gente? Aí ele diz aqui, o diabo da seita romana, que não passa de uma alegoria literalmente interpretada. Olha o que ele diz, que o diabo não passa de uma alegoria literalmente interpretada, é uma afirmação ateia, porque supõe em Deus, que é e não pode deixar de ser o Pai e causa espontânea das criaturas, fraquezas e sentimentos que vos envergonharíeis, embora não exerçais a paternidade senão pela carne, e em virtude de superior delegação. Os diabos, aí ele bota no plural, os diabos são o egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, os ódios, as hipocrisias, as paixões e os sentimentos que revoluteiam dentro do círculo da liberdade humana, do nosso livre-arbítrio. E aí ele continua, Jesus livrar os endemoniados, mas supondes acaso que arrancava aos corpos seres malignos, individualidades reais, que se tinham deles apossado? Então ele pergunta isso, né? Olha só que interessante, ele diz, realmente Jesus livrara os endemoniados, mas supondes acaso que Jesus arrancara aos corpos dos homens, seres malignos, individualidades reais, que se tinham deles apossado?
assim o acreditou a ignorância dos meus contemporâneos. E nós podemos dizer, assim acredita a ignorância dos nossos contemporâneos ainda, não é? E Roma fomentou essa crença em proveito próprio, fazendo dela a mais poderosa de suas armas, porque só existe um culto ao diabo, ao Satanás. Tira o diabo e o Satanás de certas seitas. E aí? Como é que fica? Como é que ficam certas religiões ou seitas se você tirar o diabo e o Satanás dela? Aí ele diz aqui, no caso ele falando de Roma, né? Fomentou essa crença em proveito próprio, fazendo dela a mais poderosa de suas armas e o instrumento da sua larga dominação e do seu poder temporal. Então, apesar desse texto ser um texto de 1860 e poucos, você vê que hoje ainda essa crença no demônio e no diabo ainda é utilizada como instrumento de dominação, poder temporal e vamos botar aí entre aspas, exploração financeira. Exploração financeira. Porque todo mundo quer um diabinho para chamar de seu. E ainda, para a gente encerrar, ele vai dizer assim, ó, o diabo não é uma individualidade real, mas sim a expressão das paixões que procedem da liberdade humana. Então, o diabo não é uma individualidade que Jesus ficava arrancando do corpo dos possessos, lembra? Mas sim a expressão das paixões que procedem da liberdade humana. Nós temos as nossas paixões, temos o nosso livre-arbítrio. Então, ele diz que o diabo procede daí. Vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos, onde nós paramos. Deixa eu achar aqui, né? Onde eu parei, tá? Aí ele vai dizer aqui, a palavra, agora nós vamos entrar na nota, tá? Na nota de Kardec. Agora vai começar a ficar bom mesmo, a nota de Kardec. Então vamos lá. A palavra demônios, né? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego, daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Então, quando ele fala versão moderna, é dos gregos para cá. Então, a gente pode dizer que essa versão moderna dele tem uns 3.000 anos, ou mais, não é? Continuando. Por demônios, eu estou do Livro dos Espíritos, no segundo parágrafo da notinha de Kardec. Segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Então, na nossa visão moderna, né? Segundo a acepção vulgar da palavra, seriam seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Porque tudo foi criado por Deus, né? Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Qualquer pessoa de bom senso teria que ver isso. Então a gente pergunta,
Como é que essa história passou à frente? Se bastava pensar assim, se Deus é tão bom, ele não pode criar um negócio desse? Mas foi o que o povo lá, Dom José Amigo e Pellicer, falou. Isso foi criado para ser usado como instrumento de dominação. E foi muito bem usado. Tão bem usado que o bom senso da maioria dos homens não desarticulou essa história. E bastava pensar nisso. E aí ele continua aqui. Né? Ora, Deus que é soberanamente justo e bom não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados, e pior ainda, condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, opa, aí outro vai dizer, mas o diabo não é obra de Deus, que Deus não pode criar uma coisa assim. Ora, se não é obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas. Ou então alguém criou. E quem criou é tão poderoso como Deus, que Deus não consegue destruir o diabo. E ele, né, antagoniza com Deus há milênios. Então o nosso Deus não é tão poderoso assim. Porque se fosse, faria fumacinha desse diabo. Mas ele existe toda a eternidade. Então você fica, né? Qualquer pessoa com um pouquinho de raciocínio teria uma lógica para isso. Mas como o pessoal lá da Espanha falou, o Dom José falou, isso foi muito bem preparado. E continua aqui. A primeira condição, Kardec é muito inteligente, ele coloca aqui, ó. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Porque você automaticamente vai dizer, peraí, tem algo errado aí. Então, vamos continuar aqui. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitem demônios. E Kardec coloca aqui, povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem suas crenças divindades maléficas, também admitem demônios. Povos atrasados, né? Desconhecem os atributos de Deus. Nós somos povos atrasados? Nós desconhecemos os atributos divinos? Aqueles povos primitivos que dançavam em volta da fogueira, tudo bem. Mas nós, que temos o WhatsApp, que estamos fazendo reunião online, como é que a gente ainda admite essas divindades maléficas? Estranho, né? Muito estranho. Aí tem um outro livro também, chamado Religião, de Carlos Embaçaí, muito bom também, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Eu não sei se tem edição nova, tá, gente? Mas são livros interessantes para trabalhar isso. Aonde o Carlos Embaçaí vai fazer o seguinte comentário. Ele vai dizer assim, não há religião, por mais pura que se diga,
cujos fundadores e ministros não reivindiquem o privilégio de expulsar os demônios. Ele traz para a gente, o Carlos Embaçaí, que esse texto é dele. Ele coloca essa frase, é de um filósofo chamado André Lefebvre, que escreveu o livro A Religião, em 1892. E o André Lefebvre dizia isso: não há religião, por mais pura que se diga, cujos fundadores e ministros não reivindiquem o privilégio de expulsar os demônios. Demônio, como se sabe, significa gênio ou simplesmente espírito, diz Carlos Embaçaí, que pode ser um espírito bom ou mau. Verificou o historiador Lefebvre que desde prístinas, remotas épocas, o homem concluiu pelo desdobramento das pessoas durante o sono, pela formação de um duplo, e assim vem mostrar que a existência da alma e sua independência para com o corpo, base da doutrina espírita, já era verificada de longos tempos. Então, quando essa história de Satanás, demônio, começa a existir lá nas prístinas eras, que ele diz, quer dizer, remotas eras, é porque aqueles seres do passado já começavam a observar a existência, né, de um duplo, já começavam a perceber que pelo desdobramento das pessoas durante o sono, formando um duplo, né? Quer dizer, o perispírito saindo do corpo. Então, isso, lá em épocas remotas, essas pessoas, eles começaram a perceber isso. E daí começa essa ideia desse ser, né? Então, isso vem mostrar que a existência da alma e sua independência para com o corpo, que é a base da nossa doutrina, já era verificada há muito tempo. Então, daí a gente vai começando a perceber como é que essa questão, como é que isso começou a surgir essa ideia. É porque lá no passado remoto, eles começam a perceber que existe algo além do homem encarnado, né? Vamos voltar aqui para o Livro dos Espíritos. Mas é ilógico, né? Eu vou ler o pedaço anterior. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem suas crenças, divindades maléficas, também admitem demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele, Deus, criado seres destinados ao mal e a praticá-lo, quer dizer, praticar o mal perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Por isso, né, que o Kardec disse que a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Se a primeira condição de uma doutrina é ser lógica, por que nós iríamos negar a bondade de Deus se eu digo que Deus é justo, é bom? Não é isso que a gente fala? Deus é infinitamente bom e justo. Ora, se ele cria um ser assim, eternamente mau, sem direito a mudar o seu modo de ser, fazendo mal sempre, deixou de ser lógica essa doutrina. Porque eu falo isso, mas aceito esse Deus mau. Por isso Kardec fala sobre isso. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. E se ela é lógica, ela não pode aceitar
quase um Deus, né, com letra minúscula, Satanás se torna quase um Deus, competindo com Deus. Tem um livro, eu não sei se vocês têm, chamado Boa Nova, desculpe, Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos. Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos. Nesse livro, no capítulo 10, né, Lázaro Redivivo, deixa eu pegar aqui, de Humberto de Campos. Ele traz uma história. Nessa história, Humberto de Campos, ele vai mostrar uma conversa que ele, Humberto de Campos, tem com um amigo no plano espiritual. Ele está no plano espiritual. Humberto de Campos é o irmão X, né? Então, uma conversa, esse livro aqui ainda está com o título de Humberto de Campos, o autor, que depois vai mudar para irmão X. É uma conversa entre ele e um amigo do plano espiritual, ele já está desencarnado. E eles estão conversando sobre o diabo. Estão conversando sobre o diabo, sobre as coisas que o diabo faz. E aí, um amigo espiritual, um orientador deles, se apresenta, depois de ouvir a conversa do Humberto de Campos e do amigo, e vai fazer um comentário sobre o diálogo do Humberto de Campos com o amigo. E esse orientador vai dizer assim: todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus. E não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, olha como ele é delicado. Ele diz, não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas. Ele está falando de nota musical? Claro que não. Ele diz, desde que os seres, né, não podemos ignorar que todos os seres do universo, seres, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, ele está falando de nós, dos seres, né? Mas ele não quer dizer dos seres inferiores e superiores, né? Ele diz, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos, sem número, dos mundos inumeráveis, palpita o amor. Existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Toda vez, e aí ele está falando isso, ele está nos convidando a mudar o nosso vocabulário, a parar de usar essas expressões. Vai para o inferno, afasta-se de mim, diabo, você é isso, você é aquilo. Né? Porque ele diz que toda expressão diabólica, e quando eu digo para alguém vai para o inferno, eu estou usando uma expressão diabólica. Ele diz que essas expressões, né, é uma perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem, ele está se referindo a Humberto de Campos e ao amigo, vocês aludem com muita oportunidade aos mortos, que se congregam em desespero. Quer dizer, vocês estão falando dos mortos que se reúnem em desespero, formando monstruosas paisagens em que duendes sem rumo procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da Terra. Se o olho humano, aí ele vai fazer uma advertência, se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne.
coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. Então, olha o que ele diz: o diabo existe como personificação do desequilíbrio. Então, ele está dizendo que se vocês pudessem verdadeiramente ver a personificação do desequilíbrio na sua totalidade, vocês não aguentariam. Então, ele está dizendo que essa deturpação existe realmente. Tanto que ele diz aqui, se o olho humano, o olho do homem, pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. Se nós pudéssemos ver verdadeiramente essa deturpação do equilíbrio do espírito. Então, ele está dizendo que esse grau máximo de desequilíbrio é algo tão terrível que nós não temos condições de ver e perceber. Muita gente que trabalha da mesa mediúnica, às vezes comenta: nossa, hoje chegou aqui um espírito terrível, mal, extremamente mal. Quando um espírito como esse vem à nossa mesa mediúnica, ele já foi muito trabalhado do plano espiritual. Muito trabalhado. Porque se nós entrássemos em contato com um espírito como esse, na plenitude do seu desequilíbrio, nós não aguentaríamos energeticamente. Um médium não daria conta disso. Porque esses espíritos habitam faixas de frequência vibratórias que nós nem conseguimos imaginar. Um espírito desse grau que o povo chama de demônio, na sua acepção, não do termo demônio, mas do desequilíbrio total, nós não aguentaríamos estar. Isso é coisa para Maria de Nazaré, para Jesus, para esses espíritos de alta envergadura moral que nós ainda não temos. Tanto que quando a gente vê aqui na Terra um homem praticar um ato abominável, o que a gente fica? Meu Deus! A gente fica assim, ó. Imagine. Então, diz aqui, o diabo existe como personificação do desequilíbrio. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes, que estava ali ouvindo o orientador. E aí o orientador diz: é o protótipo da ingratidão para com Deus. Respondeu o venerável instrutor: o diabo é do eterno o filho que menosprezou a celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhe felicitam o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. Cego às belezas universais que o cercam, vive afirmando sua permanência no inferno. Criação dele mesmo. Inferno, criação dele mesmo. Em seu plano interior. Não é em seu plano inferior, que a gente adora dizer que o inferno é lá das profundas. Não, em seu plano interior. Criação dele mesmo em seu plano interior. É alma repleta de atributos sublimes. Olha só, é alma repleta de atributos sublimes, que permanece, entretanto,
na obra do Pai como gênio destruidor. Esse que é terrível, é uma alma repleta de atributos sublimes, mas que permanece por escolha própria na obra do Pai como gênio destruidor. É o livre-arbítrio dele. Por isso Jesus disse, deixa brilhar a vossa luz. Você tem atributos sublimes. Mas ele quer continuar na obra do Pai. Qual é a obra do Pai? Não é o universo? Ele quer continuar no universo, que é a obra do Pai, como um gênio destruidor. Aí continua o instrutor. É sábio de raciocínio. Olha só, ele é sábio de raciocínio, mas pérfido do sentimento. Altamente inteligente, mas pérfido do sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Olha que expressão que ele coloca, né? E ele diz aqui, sua cabeça é de fogo para a mentira, contudo seu peito é de gelo para a verdade. Ele usa um termo forte aqui, escarra nas mãos que o acariciam. Está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral, para que seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade, a luz e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente, é de fato mais infeliz que infame. É de fato mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, o nosso entendimento e piedade. Ele merece o nosso entendimento e piedade porque ele é mais infeliz que infame. Nesse instante, continuando aqui a leitura, em face da pausa do orientador, que aí o orientador parou de falar, exclamou uma jovem que estava lá junto de Humberto de Campos, uma jovem do círculo, satisfeita pela possibilidade de cooperar do esclarecimento da tese de estudo. Aí uma jovem do grupo falou assim, eu conheço o diabo. Você? Pergunta o instrutor admirado, será possível? E ela, radiante, respondeu, sim, eu conheço, já estive na Terra, chama-se homem. Ela diz, sim, já estive na Terra, chama-se homem. Então, né? Belíssimo texto, gente, é o capítulo 10 do livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos. Tá? E aí, a gente continua aqui. Aqui no nosso Livro dos Espíritos. Eu só tenho que olhar para ver as minhas marcações, né? Ele diz aqui, continuando, né? Porque nós lemos, né? Ele, Deus criado. Vou voltar um pouquinho. Não podemos imaginar Deus criando seres destinados ao mal e praticá-lo perpetuamente, praticado ao mal e a praticá-lo perpetuamente. Por isso equivale a negar a bondade. Aí continua aqui. Os partidários dos demônios, né? Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo. Alguns se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós, diz Kardec, quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca.
dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que Jesus, que ele dava esses vocábulos, que muitos dizem, não, foi Jesus que falou do diabo, do demônio. Então, Kardec, sim. Será que aqueles partidários, né, que falam sobre isso, estão certos do sentido que Jesus dava esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica, que nós já falamos sobre isso nos estudos, né, das epístolas de Paulo, das parábolas de Paulo, não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Que quando Jesus ensinava, ele ensinava através das alegorias, que as parábolas de Jesus trazem fatos alegóricos? Nós não estamos estudando a do credor incompassivo? Lembra? Que o credor incompassivo seria como se fosse o homem, né? Então, Jesus falava através de alegorias. A linguagem dele era simbólica. Então, ninguém pode pegar, quando Jesus fala até porque tem a tal da tradução, né? Ainda vamos pensar nisso. De Jesus passou por uma tradução. Então, ninguém nem tem certeza se Jesus falou em demônio mesmo. Em diabo mesmo, ainda tem isso. Mas vamos lá dizer que falou. Ninguém pode esquecer que tudo era simbólico. E ele, nas parábolas, traz as alegorias, né? Então, Kardec diz aqui, não é sabido, mas já ele colocou a pergunta, que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Outra pergunta de Kardec. Porque a gente sabe que a letra mata, que é a forma, e o espírito a ideia vivifica. Então, Kardec pergunta, dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem. Então, ele vai falar de uma passagem que está no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 até 34. Está aqui essa passagem, vou ler. A passagem que está no Evangelho de Mateus é a seguinte, está aqui no livro dos Espíritos. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu. Está aqui no livro dos Espíritos, na notinha de Kardec. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Será que a gente vai seguir com o pé da letra aqui? O sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. Olha só. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. A gente podia levar isso ao pé da letra? Claro que não. E aí continua Kardec. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico? Sim. Falando, por exemplo, história do Adão e Eva. Tem uns que acreditam firmemente que existiu um casal humano chamado forma. Aí a ciência visa e diz, impossível, não dá. A ciência vem e contradiz. Ressurreição, nós já sabemos o que é. Mas tem gente que acredita que Jesus morreu e voltou à vida com o corpo carnal. E a ciência fala o quê? Não pode, a ciência explica que não pode. Então ele diz aqui, não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Porque a Bíblia não aceita movimento de rotação e translação. Mas a ciência diz que ela gira, gira. Lembra de Galileu? Que ela gira, gira. Né? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo?
que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Olha aí, não é possível que ele, o Cristo, haja dito conscientemente uma falsidade, né? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, como essa que diz aqui, ó, as estrelas cairão do céu, é que não as compreendemos bem, ou as interpretamos mal. Porque Jesus não ia contar a mentira. Ele não ia dizer assim, ó, as estrelas cairão do céu. A gente sabe que a estrela não pode cair do céu, né? Jesus não ia dizer uma mentira. Se ele usou essa expressão, tá? Se ele usou essa expressão, é porque em forma alegórica, em forma simbólica. O problema é que nós, como diz Kardec aqui, não compreendemos bem isso e as interpretamos de forma errada. Então, o problema não está em Jesus, o problema está em nós. Aí o livro Boa Nova, eu não sei se vocês têm, de Humberto de Campos, no capítulo 7, Boa Nova, Humberto de Campos, capítulo... Vocês estão vendo que a gente está trazendo esses textos, gente, para a gente trabalhar muito. O pessoal vai dizer, não há necessidade. Só que a história do diabo e do demônio está na nossa cabeça até hoje. Então a gente tem que, né, ir secando esse assunto totalmente, para a gente não ficar mais falando besteira. Então, Humberto de Campos, Boa Nova de Humberto de Campos, capítulo 7, é a luta contra o mal. Humberto de Campos começa assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituem os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Diabo era aquilo, né, que muitos até hoje acreditam. Segundo o sentido exato da expressão, era o diabo o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu, o discípulo, era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Era o que mais se impressionava com aquelas reuniões onde Jesus tratava de um, entre aspas, endemoniado, né? Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Agora eu vou pular, gente. Eu vou pular aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. 6 parágrafos. Quem tiver com o livro, pula ali. Um dia, Tadeu perguntou para o Cristo: Senhor, pula aí os 6 parágrafos, né? Senhor, porque Tadeu perguntou para Jesus: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Que aí ele fez essa pergunta: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Aí Jesus vai responder, né? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Está perguntando para Tadeu.
O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância. Então, o Senhor não combate o doente. Ele combate a manifestação de ignorância, né? Ou melhor, ele está querendo dizer, o verdadeiro irmão, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Então, foi o que Jesus falou, o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Quando ele diz aquele, ele está dizendo, o discípulo do Evangelho apenas combate toda manifestação de ignorância. É o que nós temos que combater. Nós temos que combater são a manifestação de ignorância. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom. É porque deu um negocinho aqui. Então, nós, tá, que somos discípulos do Evangelho, temos que combater a manifestação da ignorância. Tá? E não combater propriamente aquele que está doente. E aí ele diz, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E aí eu vou pular vários parágrafos e vou lá quase para o final. Quem está com o livro, vai lá para o final e pega o antepenúltimo parágrafo. Lá para o final do texto. Aí diz assim, Tadeu guardou, né, os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito do futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade e seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. É Lucas 11, versículos 24 e 26. Lucas 11, quem quiser anotar, versículos 24 e 26. Aí é Jesus dando um ensinamento, tá? Porque aqui no livro ele botou assim, como se encontra dentro da narrativa de Lucas, mas ele não botou a referência completa. Então é Lucas 11, versículos 24 e 26. Aí Jesus disse assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos, piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. O que ele está falando aqui? Aí, então, todos os ouvintes das pregações do lago, então eles estavam próximos do lago de Genezaré, compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Foi o que a gente vê estudando os parábolas. Então, não, olha o ensino de Jesus como é altamente alegórico e simbólico. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando, diz, voltarei para a casa de onde saiu. Que casa era essa? Voltarei para a casa de onde saí. Né? E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos do que ele, né? Piores até do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem
ficar sendo pior do que o primeiro. Foi o que ele falou aqui. Não adianta você combater o mal. É preciso edificar uma fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Porque quando aquele espírito mal voltar com o tal dos 7, ele não vai conseguir nos combater. Não adianta só, vamos combater o mal. Você tem que buscar sua renovação interior. O que ele está querendo mostrar aqui? Que o ensino de Jesus era simbólico, era através de símbolos, de alegoria. Por isso Kardec diz assim, pois, está lá na nota de Kardec, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não a compreendemos bem ou as interpretamos mal. Então, essa passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 24 e 26, precisa ser interpretada. E nós, graças a Deus, temos a doutrina espírita, que nos ajuda nessa interpretação. Entendeu? Gente, vocês estão me vendo bem? Porque deu um tilt aqui. Né? Então, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar a compreender isso. Aí a pessoa que não entende vai falar besteira, dizendo que Jesus falou assim, Jesus não falou isso, nem falou assim assado. Nós é que interpretamos mal a palavra de Jesus. Então, vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Época de Abraão, né? Um espírito aparece na sarça ardente, falando com ele. Ora, estudamos isso semana passada. Quando os espíritos disseram, né? Gente, antes da Terra existir, já tinha espírito puro, tá? Já tinha espírito puro. Então, os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem, porque estão nesse estado pelo mau uso do livre-arbítrio. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Quer falar demônio? Sim, pode até usar. Mas lembrando que são espíritos equivocados que estão nesse estado temporariamente, porque um dia se libertarão, mas se encontram nesse estado por escolha própria. Tá? Como entendem atualmente, dando-se-lhes um sentido exclusivo, ele induziria em erro. Como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Se eu aceitar a palavra demônio com aquela acepção do passado, está equivocado. Satanás, evidentemente, que é outro nome para o demônio, a personificação do mal sob forma alegórica. Visto não se poder admitir que existe um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em contrariar os desígnios. Ele só quer perturbar Deus. Vive para isso. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, e o homem precisa, muitas vezes, né, de figuras e imagens, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Então, ele deu para essa figura mitológica as nossas qualidades, anjos, e os nossos defeitos para o demônio. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice. Você vai encontrar essas imagens antigas. O tempo é o velho barbudo com uma foice e uma ampulheta.
representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso, claro. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna e da verdade. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe esse livro do Leon Denis, Depois da Morte. Depois da Morte de Leon Denis, no capítulo 37, quando ele vai falar assim. Também o título, capítulo 37, chama-se O Inferno e os Demônios. E ele diz assim: o mundo invisível, já o dissemos, é um véu espesso que cobre a humanidade. Os espíritos são apenas almas, mais ou menos perfeitas, entes humanos desencarnados. E nossas relações com eles devem ser reguladas com tanta reserva e prudência quanto na convivência com os nossos semelhantes. Então, ele diz uma coisa interessante aqui. Nossas relações com os desencarnados devem ser reguladas tanta reserva e prudência quanto na convivência com os nossos semelhantes. Ver no Espiritismo somente manifestações de espíritos inferiores equivale a notar na humanidade unicamente o mal. O ensino dos espíritos elevados tem aclarado o caminho da vida, resolvido os obscuros problemas do futuro, fortificado a fé vacilante, restabelecida a justiça sobre bases inabaláveis. Graças a eles, aos espíritos, uma multidão de incrédulos e de ateus tem sido levada a crer em Deus e na imortalidade. Homens ignorantes e viciosos são atraídos aos milhares para o bem e para a verdade, através da doutrina dos espíritos. Será isso obra do demônio? Seria Satanás, se com efeito existisse, tão cedo que trabalhasse em detrimento dos seus interesses? É necessária alguma perspicácia para distinguir a natureza dos espíritos e conhecer, em nossas relações com eles, a parte que se deve conservar ou rejeitar. Jesus disse: conhece-se a árvore pelo seu fruto. A linguagem e as instruções dos espíritos elevados são sempre impregnadas de dignidade, de sabedoria e de caridade. Visam ao progresso moral do homem e desprendem-se de tudo que é material. As comunicações dos espíritos atrasados pecam pelas qualidades contrárias, abundam em contradições e tratam geralmente de assuntos vulgares, sem alcance moral. Os espíritos levianos ou inferiores entregam-se de preferência às manifestações físicas. O espiritismo traz para a humanidade um ensino proporcional às suas necessidades intelectuais. Vem restabelecer em sua primitiva pureza, explicar, completar a doutrina do Evangelho, arrancá-la ao espírito de especulação, aos interesses de classe, restituir-lhe sua verdadeira missão e sua influência sobre as almas. Por isso ele é considerado com espanto por todos aqueles a quem vai perturbar o sossego e enfraquecer a autoridade. Agora, o Espiritismo vem tomar e prosseguir a tarefa confiada ao cristianismo. É aos espíritos que cabe de agora em diante a missão de restabelecer todas as coisas, de penetrar nos meios mais humildes como nos mais esclarecidos, e de, em legiões inumeráveis, trabalhar para a regeneração das sociedades humanas. A teoria dos demônios e do inferno eterno não mais pode ser admitida por nenhum homem sensato. Satanás é simplesmente um mito. Criatura alguma é voltada eternamente ao mal. Então, gente, eu sei que foi um estudo um pouco longo, mas esses textos são fundamentais para que nós, estudiosos da doutrina, possamos ir eliminando do nosso pensamento,
do nosso coração e do nosso vocabulário essa ideia do demônio, de Satanás, Lúcifer, de seres colocados eternamente ao mal. Nós vimos aqui a palavra de inúmeros espíritos, né? Falando sobre isso. Já são passados 2000 anos desde que Jesus aqui esteve. Então está mais do que na hora de nós começarmos a eliminar da nossa mente, do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, essas expressões que são totalmente equivocadas. Porque elas ainda estão no nosso inconsciente, gente. Muita gente pode achar que não, mas está. Porque a qualquer momento a gente fala sobre isso. Quer ver uma coisa? Eu sempre fui, agora nem tanto, no passado, admiradora de filme de terror. Adorava, tinha uma série que eu adorava. Dráculas, essas coisas assim. Sempre gostei dessas figuras, né? E pelo menos eu via, mas nunca via com essa ideia. Mas eu conhecia muita gente que dizia assim, não, eu não suporto ver esses filmes, porque, né, aquelas figuras, essas coisas. Por que isso? Eu acho até mais engraçado assistir um filme com essas figuras do que certos filmes policiais que tem por aí que, às vezes, trazem cenas que a gente vê por aí. Mas por que muitas vezes a gente tem medo dessas figuras? Porque isso ainda faz parte do nosso eu. Tem gente que quando passa em frente de certas lojas que tem certas imagens, faz correndo assim, não é? Sinal da cruz, essas coisas todas. Porque ainda isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. E é justamente falando disso que a gente vai eliminar essas imagens, essas figuras. Então a gente tem que falar sobre isso. Ler mesmo esses textos desses irmãos, desmistificando essas ideias, para a gente ir retirando tudo isso que parece para nós que é uma fantasia, mas não é não. Ainda está muito aqui dentro, ó, da nossa cabecinha, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa aula? Tá tudo bem? Deu para entender? Né? Muito boa, Rose, muito boa. Então, fez uma varredura, fez uma varredura. Do diabo, eliminar o diabo. Jogou o diabo fora. Nem queria nem ouvir falar. Aí depois do estudo a gente vai, né, esclarecendo realmente a mente. Não quer dizer que você vai eliminar totalmente dessa impressão que você tem. Mas pelo menos você já consegue pensar de forma mais lógica, né? Daqui a 3, 4 mil anos, eu com uma aula que a gente vai tirar, né? Mas o pessoal os nomes, né? Dito cujo, não sei o quê, não vou usar essas expressões assim. Usa porque tem medo de falar o nome. É igual aquele povo que não fala daquela doença. Lembra? Aquela doença. Aquela doença. Aí não dizia o nome da doença. E hoje em dia se fala em câncer assim. Com medo de é igual o famoso. É o famoso. Como é que mesmo, meu Deus do céu? O falecido. Falecido. Né? Falecido. O cara perdeu o nome. É isso aí, gente. Está no nosso inconsciente ainda. Então vamos trabalhar nisso, tá bom? Deixa eu dar uma desligadinha aqui.